Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ângulos e suas classificações. Primeiramente, o que seria ângulo? É uma região em um plano formado por duas semirretas de mesma origem, ou seja, é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. Olha só, a abertura aqui, ó. O destaque aqui em preto, então, é o ângulo formado por essas duas semirretas. Aqui eu tenho alguns elementos. Ponto O, que é o ponto de origem desta semirreta e desta semirreta. Lembrando que semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Então, tá aqui, ó, ponto de início, ela segue para cá e para cá em infinitas direções aí. No caso, aqui, ó, ela começa no ponto O passando pelo ponto A e aqui do ponto O passando pelo ponto B. Essas são as duas semirretas do nosso exemplo. Esse ponto O nós vamos chamar de vértice do ângulo, tá? Esse ponto de origem, então, ponto O é o vértice do ângulo. As semirretas OA e OB, ó, semirretas OA e OB, lembrando da representação, como que símbolo que eu uso para representar semirretas, elas são os lados do ângulo, tá? Então, ângulo formado aqui no meio, essas semirretas são o lado dele. E como que eu posso escrever, né? Na matemática a gente usa muitos símbolos. Como que eu posso representar esse ângulo aqui sem precisar escrever por extenso? Estou falando do ângulo AOB, né? Ou o ângulo formado pelas semirretas OA e OB. A gente indica facilmente usando esse acento aqui, ó, onde tem o vértice do ângulo. Eu tenho o vértice lá no ponto O, então eu indico esse ângulo aqui formado por essas duas semirretas dessa maneira, ângulo AOB, colocando o acento circunflexo ali na letrinha onde é o ponto de origem, tá, das semirretas que formam esse ângulo. Super simples, agora nós veremos as classificações dos ângulos, ok? Vamos lá. Vamos agora às classificações dos ângulos, olha só. Aqui nós temos o que a gente chama de ângulo reto. O ângulo reto, ele é um ângulo que mede 90 graus, tá? Ele sempre vai ter essa representação parecendo a letra L, tá? São duas semirretas aqui, ó, quando elas posicionadas dessa maneira, aqui a abertura entre elas, então, traz pra gente um ângulo de 90 graus. Ele é representado dessa maneira aqui, ó, um quadradinho com um pontinho no meio ali. Viu isso aqui? Trata-se de um ângulo de 90 graus. E ela pode ser, ó, virada para esse lado aqui, tá? Ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus também, tá? Ou poderia ser aqui para baixo, ó. Aqui eu tenho também 90 graus e aqui, portanto, também tirar o ponto C aqui, tá? Eu tenho, então, 90 graus, tá? Apareceu isso daqui, ó, 90 graus. Agora, quando a gente tem um ângulo menor que 90 graus, ó, esse símbolozinho aqui, ele significa menor, tá? Quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, ele é classificado como ângulo agudo, tá? Então, aqui eu deixei até o parâmetro do ângulo de 90. Se eu tiver um ângulo aqui, ó, bem formado, bem aqui, com uma semirreta que tá bem aqui perto, né, dessa outra semirreta, se é menor que 90, não é 90, tá? Então, vou classificar de ângulo agudo. Todo ângulo formado que seja menor que 90 graus. Então, veja aqui, ó, a abertura dessas duas semirretas tá aqui, ó, representada por aqui. E aí, o que nós temos? Um valor menor que 90 graus? Então, eu considero como ângulo agudo. Quando esse valor é maior que 90 graus, ó, esse símbolozinho aqui representa, significa maior. Quando eu tenho um valor maior que 90 graus, eu tenho um ângulo que a gente classifica como sendo obtuso. Olha o parâmetro de novo aqui do ângulo de 90, tá? Esquece essa partezinha aqui, o ângulo de 90 tá aqui. Se ele tem uma abertura maior, olha só o nosso ângulo aqui, ó. Olha essa abertura, o que foi formado entre essa abertura dessa semirreta com essa semirreta. Eu tenho um ângulo maior que 90 graus, portanto, trata-se de um ângulo obtuso, tá? Então, ângulo reto mede 90, ângulo agudo é menor que 90,
ângulo obtuso maior que 90 graus, ok? E que a gente mais conhece, inclusive, tem algumas ferramentas que a gente utiliza para medir ângulos, tá? A mais usual é o transferidor. Depois a gente vai ver um vídeo sobre como representar os ângulos utilizando, né, as ferramentas do transferidor de 180 graus e de 360 graus. Vocês vão ver que essas duas figuras aqui, elas se assemelham muito com esses transferidores, tá? Existem outras ferramentas também de medida de ângulo, né? Astrolábio, teodolito, enfim. Mas a mais usual, no nosso caso, serão os transferidores. Aqui, quando eu tenho essa representação, ó, essa semirreta com essa semirreta, trouxe pra gente uma abertura de 180 graus, ó, daqui até aqui, 180 graus. Nós classificamos esse ângulo como sendo um ângulo raso, tá? E essa abertura aqui, ó, eu pego de um lado até o outro, total aqui, ó, tudo isso, eu nem pintei de preto tudo isso daqui, senão ia ficar muito feio. Então, ó, toda essa região branca aqui, ó, eu tenho, então, um ângulo de 360 graus, que pra gente pode ser classificado como um ângulo completo ou ângulo de uma volta, tá? Então é isso, gente. Classificar os ângulos é bem simples. Basta que eu observe as suas medidas. Medidas iguais a 90 graus, temos ângulos retos. Medidas menores que 90, ângulos agudos, maiores que 90, obtusos. O ângulo de 180 graus é chamado de raso e o ângulo de 360 é um ângulo completo ou de uma volta, tá? Espero que vocês tenham entendido, bem simples essa etapa da geometria, e nos vemos então no próximo vídeo, no próximo assunto decorrente dessa sequência, tá? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, gente, até mais!